Olá, hoje eu vim falar sobre a possibilidade de alteração no regime de bens do casamento após a sua celebração. O casamento, ele é uma das instituições mais importantes da sociedade, sendo um compromisso de união e amor entre duas pessoas. Para garantir a segurança jurídica e financeira dos cônjuges, a escolha do regime de bens no momento da celebração é fundamental. O regime de bens é um conjunto de regras que regula a administração dos bens do casal, podendo ser alterado em determinadas situações. Existem, dentro do ordenamento jurídico, 3 regimes de bens previstos. O primeiro é a comunhão parcial de bens. O segundo, a comunhão universal de bens. E o terceiro, a separação total de bens. A escolha do regime de bens, ela deve ser feita no momento da celebração do casamento e leva em consideração diversos critérios como o patrimônio dos cônjuges, a situação financeira do casal e a natureza dos bens. Porém, em alguns casos, a escolha do regime de bens pode não atender mais às necessidades dos cônjuges. Em caso, por exemplo, de falência de um dos cônjuges, é possível que os bens do casal sejam penhorados para o pagamento das dívidas. Além disso, mudanças na situação financeira do casal podem levar à necessidade de alteração desse regime de bens. A alteração do regime de bens, ela pode ser feita por meio de acordo entre as partes ou por decisão judicial. No primeiro caso, é necessário que ambos os cônjuges estejam de acordo com a mudança e que esta seja formalizada por meio de uma escritura pública. Já no segundo caso, é necessário, então, que haja uma decisão judicial e essa decisão seja fundamentada e que não prejudique terceiros. A jurisprudência brasileira, ela tem sido favorável à alteração do regime de bens em casos excepcionais, como, por exemplo, situações de falência de um dos cônjuges ou até em caso de mudança significativa da situação financeira desse casal. Não é necessário apresentar a relação dos bens que fazem parte do acervo patrimonial do casal, não sendo, portanto, requisito essencial para o deferimento do pedido da alteração do regime de bens. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, em decisão unânime que afastou a necessidade de apresentação da relação discriminada do patrimônio dos cônjuges. O caso, que possui como relatora a ministra Nancy Andrighi, tratava sobre a modificação do regime de bens escolhido pelo casal e já autorizada pelo artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil de 2002. O pedido pode ser, então, atendido ainda que o casamento tenha sido celebrado na vigência do Código Civil anterior, conforme jurisprudência do STJ. A norma, ela estabelece que os cônjuges devem formular um pedido motivado e que suas razões devem ter sua procedência analisada em juízo, resguardando os direitos de terceiros. Porém, não é preciso exigir que as justificativas sejam excessivas, sobretudo porque a decisão que concede a modificação do regime de bens, ela opera efeitos ex nunc, ou seja, a partir de agora. Em resumo, a escolha do regime de bens é uma questão fundamental para a segurança jurídica do casamento. Os casais devem avaliar periodicamente a necessidade
de alteração do regime de bens e buscar o diálogo e o planejamento financeiro para a manutenção do casamento e do regime de bens escolhido. A possibilidade de alteração do regime de bens por acordo entre as partes ou por decisão judicial oferece maior flexibilidade e segurança para os cônjuges. Era isso e uma boa tarde a todos.